Sejam todos bem-vindos ao canal da Workalove, formando uma nova geração de líderes, uma geração de pessoas que trabalham por propósito de vida. Na oportunidade, já agradeço a presença desses rapazes ilustres, dessa moça ilustre também, professor Luciano Sattler, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o famoso CNPq, e que conduzirá essa mesa redonda aqui hoje comigo, né? Então, eu tenho como convidado Arapuã Mota, reitor da Uniswan, Centro Universitário Augusto Mota, e líder do movimento, a professora Thaís Bichetti, gerente de relacionamento do estudante da Faculdade FECAF, e o executivo Evans Figueiras, superintendente de inteligência e mercado no Grupo Educacional Unis de Varginha, Minas Gerais. Mais uma vez, pessoal, sejam todos bem-vindos. E antes da gente iniciar esse bate-papo sobre o que é trabalhabilidade e o real impacto dela para a sua instituição de ensino, eu tenho a honra, junto comigo, de convidar o Arapuã para a gente apresentar para vocês o maior movimento da educação pela mobilidade social dos nossos universitários. O movimento famoso aí agora já, né? Sejam todos bem-vindos ao movimento Contrate Universitários. Arapuã, conta para eles como é que surgiu essa iniciativa e a importância dela para o nosso desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, Fernanda, Thaís, professor Luciano, Evans. É muito bom poder ter esse tempo com vocês aqui, falar um pouquinho dos nossos desafios e também falar um pouco desse movimento que foi uma ideia, né, que surgiu e a gente, Fernanda sempre provocando muito, e aí a gente, enfim, refletimos bastante e colocamos essa ideia aí no papel e rapidamente a gente conseguiu executar. E a ideia é exatamente estar mais próximo, né, de verdade, do mercado, das empresas. Essas empresas que a gente tem escutado bastante, algo que nos incomoda muito como universidade, que elas dizem que os alunos que estão saindo formados não estão aptos, né, para o trabalho, ou preparados para o desafio do dia a dia. E é fato que nós, como universidade, precisamos refletir muito sobre isso e executar melhorias, né, botar a mão na massa realmente. O movimento ele vem com o objetivo de trazer essa proximidade para que a universidade possa entender quais são os desafios das empresas hoje e atualizar com uma constância maior os seus currículos, né? Entre outras ações que as universidades vão realizar a partir desse movimento, né? Então, o que a gente quer é criar, mobilizar um ecossistema, né? Alunos que têm sonhos, que têm vagas, que desejam estar em empresas específicas, a universidade que tem, né, como uma das suas obrigações, fazer uma formação de qualidade para que ele possa, de fato, se inserir nesse sonho dele, né? E aí, enfim, os sonhos vão mudando ao longo do tempo. E, por sua vez, também a empresa que possa abrir suas portas para receber esses jovens e ajudar a universidade a se reinventar, né? Então, o desafio, é um desafio muito grande, mas como nós fazemos o que nós amamos, né, gente? Então, a gente não pode, em nenhum momento, desistir. A gente tem que, usando um jargão aí das startups, né, pivotar o nosso negócio o tempo inteiro para mantermos a nossa relevância num mundo tão competitivo, né? Então, nós, universidades super tradicionais, estamos nos desconstruindo e nos reconstruindo de uma forma mais moderna, mais tecnológica, muito focada e baseada em relacionamento, né? E aí a gente usa a Workalove, a plataforma, para poder fazer esse meio de campo, né? Essa comunicação, conectar os pontos dentro e fora para que o movimento tenha sucesso. Acho que é isso. Acho que dessa forma é uma forma bem objetiva de explicar um pouquinho, Fernanda. Sensacional, Arapuã. Gente, essa foi uma iniciativa de algumas instituições de ensino, né? Dentre elas, a Uniswan. Temos mais 7 instituições de ensino com a gente, inclusive com apoio, né, professor Luciano, de associações que estão agora apoiando o movimento. Queria que você falasse um pouquinho disso com a gente. Essas são as instituições de ensino que está aparecendo aí para vocês. A ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, já está com a gente, e a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Correto, professor Luciano? Corretíssimo, professora Fernanda. Boa tarde, professor Arapuã, professor Evans, professora Thaís. Quem está nos assistindo ao vivo, quem vai nos assistir em outros momentos, bom dia, boa noite ou boa madrugada, que tem gente que não dorme mais na pandemia, né? Verdade.
seja qual for o horário, que isso aqui seja bom para você. Nós já estamos aí com a ANUP, na liderança da professora Elizabeth Guedes, que junta todas as universidades particulares do Brasil apoiando o movimento, e a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, na pessoa do professor Frederic Lito, alcançando também seus milhares de associados. Nós devemos ter outras associações que vão entrar nesse apoio, e nas próximas semanas nós vamos dar notícia para que realmente tenha um alcance nacional e possa beneficiar o máximo possível de empresas, alunos e instituições nesse movimento aí de revitalização, né? Sensacional. Vamos então introduzir todo mundo no assunto, professor, sobre a trabalhabilidade, o quanto ela hoje impacta nos nossos planos pedagógicos, nas instituições de ensino, né? E principalmente acelerada aí pela pandemia, né? Então a pandemia veio trazer para a gente a urgência nesse processo da gente realmente colocar esse assunto na mesa e discutir. Adorei o termo que o Arapuã usou aí, do pivotar, vem de startup, e é exatamente isso que está acontecendo, né, nas instituições de ensino. Por que está acontecendo isso, professor? É muito bom a gente estar aqui abordando esse assunto. Primeiro, nós estamos falando de um contexto emergencial, né, Fernanda? Que nós estamos aí com uma taxa de desemprego recorde no nosso país e que é especialmente impactante junto aos jovens, né? Você pega os jovens aí saindo de 18 a 25 anos, são os que mais estão sofrendo e por isso abandonando seus estudos e, consequentemente, atrasando ou abandonando seus sonhos de futuro. E a pandemia acontece no meio de uma mudança paradigmática, uma mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação, que alguns consideram, em termos da economia, a chamada indústria 4.0. Isso causa mudanças profundas no mundo do trabalho. Maior automação significa que tudo que puder ser automatizado será. Inclusive, nós, na área de educação, temos que repensar o que nós fazemos para saber o que é que nós estamos fazendo que será automatizado ou não. Muitas instituições que não perceberem essa mudança agora, dificilmente vão sobreviver no futuro próximo. Como está aqui colocado nessa ilustração tão bem feita pela Fernanda, nós estamos saindo de uma era da ênfase do emprego e depois da empregabilidade, né, o poder me manter atrativo para emprego em diferentes empresas, e nós vamos para a trabalhabilidade. Eu me arrisquei, né, Fernanda, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo para o Sistema Mineiro de Inovação, e eu coloquei que trabalhabilidade é uma abordagem que leva em conta a condição de maior fluidez, cada vez mais presente nas relações de trabalho, ao articular o desenvolvimento de competências e habilidades que privilegiam as condições do indivíduo poder prestar serviços para diferentes organizações ou atuar em seu próprio empreendimento com vínculos e contratos cada vez de menor duração, usualmente restritos a tarefas pontuais. Essa frase toda meio confusa para dizer o seguinte: às vezes nós vamos estar trabalhando para várias empresas ao mesmo tempo, fazendo entregas diferentes em tempos diferentes e até empresas internacionais, de uma maneira que nós vamos precisar ter as nossas competências e habilidades muito bem delineadas e em constante aperfeiçoamento. Por isso, ali embaixo, o lifelong learning. Ninguém mais pode parar de aprender. Isso muda o nosso conceito de instituição de educação superior. Se a nossa ênfase sempre foi a graduação e algo na pós-graduação, agora nós vamos ser graduação, pós-graduação, e eu diria que mais assim, vamos ser educação continuada, pós-graduação e graduação nessa ordem. Temos que nos preparar para isso, ainda mais com o fenômeno da longevidade da população. Se você puder passar o próximo slide, né, nós vamos deixar essa apresentação aí para o pessoal depois. Da era da empregabilidade, a ênfase era qual é o cargo que eu tenho, a minha especialidade, as habilidades técnicas somente, a ênfase no controle, centralização, processo, qual é a formação que eu tenho, qual é a carreira que eu vou desenvolver, a alfabetização digital ainda continua forte, e as forças produtivas. Agora, trabalhabilidade é saber trabalhar por projeto, ter uma multipotencialidade em diferentes áreas, ser capaz de mudar de carreira, ênfase na habilidade comportamental cada vez mais, porque as máquinas
é o que elas ainda não podem fazer. Adaptabilidade criativa, porque aí tem a ver também com a comportamental. Já falamos da educação continuada. Ser capaz de gerir a própria carreira, ter um domínio tecnológico, não só de hoje, mas o que virá, e essa capacidade de colaboração. Então, tanto ênfase no técnico, quanto ênfase no socioemocional. Pensamento crítico é a palavra-chave, né? E aí vem essa figura também. Porque como desenvolver pensamento crítico se não for por um currículo por competências? E o currículo por competências significa mudar a minha organização curricular, mudar as minhas trilhas formativas, flexibilizar as trilhas formativas conforme o contexto que a instituição está e os objetivos que os alunos têm. E aí nós vamos sair do engessamento que nós sempre trabalhamos, vamos aproveitar o que as DCNs nos permitem para realmente fazer um currículo adequado ao que as empresas precisam, ao que a sociedade precisa e ao que é o projeto de vida do aluno. Então, eu creio que isso vai ser importante agora. Eu gosto desse tema que você trabalha, o ecossistema vivo, apesar que eu acho que a gente tem que criar uma live só para discutir isso, que nós já discordamos a respeito do conceito de ecossistema, mas isso é para depois. E aí, feita essa introdução, eu creio que nós vamos começar pela Uniswan, correto? Correto, professor. Olha que coisa mais legal que você falou. Olha só, uma provocação que eu adoraria ouvir a resposta do Arapuã. As DCNs nos permitem, de fato, fazer uma flexibilização no nosso currículo pedagógico, Arapuã Mota Neto? Fernanda gosta de provocar, né, professor? Olha, não tem, a verdade é que não tem nada lá dizendo que não pode. Eu acho que a minha resposta é essa, né? Acho que a gente está muito acostumado a fazer o que sempre foi feito, né? Então, aquela coisa da caixa de disciplina, né? Não diz que tem que ser disciplinar. Sempre foi disciplinar, então a gente sempre atuou de forma disciplinar, né? Então, quando a gente... Achei a ótima apresentação do professor Luciano, que é de fato difícil construir esse pensamento crítico no modelo tradicional, né? Que a gente tem que, de fato, como eu falei também, se desconstruir, construir um modelo mais voltado para os dias de hoje. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, a gente tem que ter outras interpretações para as coisas que a gente está acostumado a fazer, a ver, né? Não dá para a gente construir novas soluções fazendo as mesmas coisas, né? Com as mesmas intenções, né? Então, acho que a ideia é questionar, né? Fazer as perguntas certas para as DCNs, né? Quer dizer, se a gente faz internamente entre os nossos times, né? Perguntar, questionar o tempo inteiro até que a gente encontre respostas diferentes das que a gente está acostumado. Então, Fernanda, minha resposta é essa, assim, a gente tem que fazer perguntas certas, questionar o tempo inteiro e fazer diferente, porque a gente está acostumado no modelo e que, na verdade, lá não diz que a gente não pode fazer. O que não pode está claro, ok, pronto, ponto final e é isso, né? Queremos mudar e tem que ter um processo para promover essa mudança que é longo, complexo e muito burocrático, né? Mas entre linhas, né, tem muita coisa ali, né, como os advogados gostam, interpretar ali na vírgula, tem muitas brechas importantes, legais, né, que a gente deve pivotar o nosso negócio baseado nelas, vamos dizer assim. Foi só para provocar mesmo, mas pode continuar, professor. Eu queria perguntar ao professor Arapuã. A gente sabe que a Uniswan é reconhecida, né, no Rio de Janeiro e fora por essa disposição para inovar. Você tem inovado no currículo, você tem inovado na relação com o entorno, com a comunidade, com as empresas. Fala um pouco para nós o que você tem feito aí nesse sentido da inovação e do currículo por competências. Não, vou falar, mas antes eu queria dizer que assim, a gente está com o Evas aqui, lá do Unis, com a Thaís, lá do FECAFES. O Unis, para mim, é uma grande inspiração, tá? Eu convivo com todo mundo do Unis há mais de 10 anos, então assim, é uma escola, para mim, super referência. Quero mandar um abraço para todo mundo lá. E com a FECAF também, assim, uma escola super nova, super inovadora, com uma cabeça muito diferente, que erra e acerta rápido, né? Bota as coisas muito em prática, então acho que esse é um modelo que a gente acredita bastante também. Assim, na verdade, a gente percebeu que não adianta a gente ficar remoendo aqui ou sofrendo, porque o MEC é isso, o MEC é aquilo,
a legislação é assim, é assada. É como é, né? A gente gostaria também que ela fosse melhor, mas enquanto ela não muda, a gente precisa encontrar caminhos aqui dentro, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante para tentar transformar uma resposta que seria muito longa de uma forma mais curta, há 5 anos atrás, mais ou menos, nós criamos um mote que a intenção foi fazer uma virada mental na Uniswan, que nós nos denominamos como uma startup com 50 anos. Né? E como é que isso funciona? Né? Nós nunca seremos uma startup, por óbvio, né? Mas por que não pensar como uma startup? Né? E pensar como uma startup é mais agilidade, né? Menos burocracia, né? Enfim, poder atrair pessoas que, de fato, acreditem nesse propósito, né? Que tenham alinhamento com a nossa cultura. E esse movimento cria-se um círculo de segurança dentro da instituição que, naturalmente, professor, vai refletir o que é a nossa gestão no nosso currículo. Né? Então, eu acredito que se a instituição ela não tem um perfil inovador, esse currículo tende a não ser inovador. Tá? Na minha concepção, é um reflexo automático isso. Tá? Então, não é automático não no sentido de ser imediato. Né? Isso vai refletindo com o tempo. Porque meu avô sempre me falava que educação não existe educação de curto prazo. Educação é projeto de médio e longuíssimo prazo. Né? Então, a educação ela vai se ajustando. Então, essa inovação que nós promovemos na Uniswan, nos currículos, por exemplo, por competência, a Uniswan não está inteira por competência. Né? Nós estamos construindo esse modelo e ajustando esse modelo conforme os períodos vão avançando. Né? Então, tem alunos hoje no modelo disciplinar, que a gente também promove muitas mudanças nesses conteúdos, nesse currículo ainda, mas os currículos novos vão avançando. Né? Então, nós não fizemos uma virada, como muitas instituições fizeram, a virada 100% da instituição para o modelo por competência, porque a gente entende que são modelos muito diferentes, os professores precisam ser capacitados para estarem nesse modelo, os alunos precisam entender também, e é de fato muito diferente o formato. No nosso modelo por competência, o aluno ele não vai mais todos os dias para a universidade, é um modelo que não tem mais as disciplinas, como eu já falei também, são pílulas de conteúdo que vão entregar uma competência específica ao final de 6 meses. Né? Então, o exemplo que eu sempre uso, que é um exemplo mais fácil, assim, está sempre na ponta da língua, é o exemplo do curso de logística. Então, o primeiro módulo, por exemplo, de cadeia de suprimentos, esse aluno vai sair ao final de 6 meses analista de supply chain, por exemplo, analista de compras. Né? E o que significa isso? Né? Lógico, ele não vai ser um analista, ele vai ser a entrada nessa vaga, né? O primeiro patamar dessa vaga no mercado de trabalho, mas ele sabe que ele é capaz de executar aquilo na empresa. É mais claro para ele. Né? E ele acaba percebendo o retorno do investimento dele na instituição de uma maneira mais rápida. No modelo tradicional, ele só vai estagiar ali do meio para o final, né? Na maioria dos casos é assim. E nesse modelo por competência, a inserção dele no mercado de trabalho ela é mais rápida, já acontece de uma maneira quase que imediata, né? Porque ele já se percebe capaz de submeter o seu currículo a uma vaga de trabalho. Então, de uma forma bastante objetiva, isso, é um currículo mais prático, né? O professor também ele tem que é desafiado a trazer casos reais, né? Coisas que aconteceram de manhã, por exemplo, na Bolsa de Valores, elas são discutidas em casa, em sala de aula, tem como fazer, é adaptável, é flexível, né? Você consegue incluir pílulas para responder uma demanda de uma empresa que a gente teve uma reunião e viu que era importante, então a gente consegue adaptar rapidamente. Então, a gente acaba tendo uma agilidade maior para formar uma pessoa com um pensamento crítico de fato. Né? Acho que, de forma resumida, é isso. E você me desculpe, Arapuã, eu cometi um erro, porque tem gente que pode nos assistir de qualquer lugar do país. Fala assim um pouco onde está a Uniswan, há quantos anos que ela existe, conta um pouquinho dessa história. Legal, a Uniswan é um centro universitário, né? Nós fomos um dos primeiros centros universitários do Brasil, lá em 96, 97, quando foi regulamentado. A Uniswan e mais duas faculdades se transformaram em centro universitário. Né? E nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, então o nosso limite territorial de operação presencial é na capital, né, do Rio. Temos também a modalidade online espalhada no estado, principalmente, alguns polos fora do Brasil, no Nordeste, enfim, mas não é nada que
nada significativo. Nossa operação, de fato, está no Rio de Janeiro, na capital. E é uma instituição familiar, né? Meu bisavô é o fundador da Uniswan, eu sou a 4ª geração da família. Ela foi fundada em 1933 como uma escola preparatória e se transformou em universidade em 1969, ali, mais ou menos, faculdade, né? E em centro universitário em 96, 97. Né? Então, é uma instituição com bastante tradição, né? Muito focada na classe CD, né? A gente está sempre na Zona Norte, nas zonas periféricas do Rio, então Zona Norte, na Zona Oeste também Bangu e Campo Grande. A Uniswan está sempre posicionada perto dos principais modais dos seus bairros, né? Então trem, perto de aeroporto, perto das principais vias, porque a gente entende que nosso aluno é um aluno que circula de fato a cidade do Rio de Janeiro e a gente tenta se posicionar de uma forma que ele possa parar para estudar e depois ele vai para casa. Né? Então, a Uniswan tem esse perfil de transformação social, né? De pessoas que, na maioria das vezes, é a primeira pessoa da família a ter acesso à universidade, e é isso que a gente acredita, é esse público que a gente nasceu para transformar, e é isso que a gente pode fazer. Que maravilha! Então, nós estamos falando de uma instituição de ensino da década de 30 do século 20 e que agora está dentro de uma lógica de gestão de uma startup. Ó, você vê que todos nós podemos fazer essa pivotagem, talvez, aí, para poder avançar. Fernanda, nós vamos para a professora Thaís? Isso? Então, professora Thaís, por favor, abra o seu microfone. Professora Arapuã, nós voltamos daqui a pouco. Fala um pouco para nós, primeiro você, como é que você começa aí na profissão e na FECAF, onde está a FECAF? Conta um pouco da história da instituição, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Thaís, eu sou gerente de relacionamento aqui da Faculdade FECAF. Eu cuido basicamente da prevenção à evasão e do setor de carreiras e de trabalhabilidade agora, né? Que nós estamos usando um novo modelo e um novo formato. A Faculdade FECAF nasceu em junho de 2015, no município de Taboão da Serra. Aqui tem em torno de, acho que 250 mil habitantes. A gente tem segundo turno aqui de eleições, então no próximo domingo nós temos que votar aqui, porque é um município que tem segundo turno. E a nossa faculdade aqui no Taboão é a segunda maior faculdade, né? Na verdade, nós só temos 2 aqui, aí nós temos algumas outras menores nos municípios da região aqui. Em Embu das Artes tem uma pequena agora, Campo Limpo, que é muito perto, Butantã, que é muito perto, mas aqui no município de Taboão a gente só tem 2 faculdades, que hoje é a Faculdade FECAF. Nós começamos em junho de 2015, já grande, muito grande, com mais de 20 cursos, e desde então a gente só vem aí no movimento crescente de alunos na faculdade. Hoje a gente deve estar em torno de uns 6 mil alunos, mais ou menos, tá? Entre EAD e presencial. Então, é uma faculdade jovem, como o Arapuã diz, a gente erra e acerta, né? A gente tem aí mantenedores muito jovens, a gente tem um grupo societário muito grande, mas a gente está aí no caminho da inovação e da tecnologia. Quando a gente pensou aí em fazer algumas mudanças na faculdade, até por conta, aqui na região de Taboão existem muitas empresas por conta da demanda mesmo, né, por estar na saída aí de várias regiões e por estar na BR, então a gente tem muitas empresas aqui na região. Então, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, mas essa demanda não chega no nosso público, que hoje é um público mais jovem. Né? O nosso maior público aqui em Taboão da Serra são os alunos do ensino médio, a gente ataca eles mesmo. A gente tem uma grande parceria aqui com a diretoria de ensino da região, então a gente traz os alunos, a gente mostra a faculdade e a gente vai captando os alunos, estimulando e instigando eles a terem uma formação, muitas vezes também é a primeira formação desse aluno, tá? A família não teve oportunidade de estudar, então esse aluno mais jovem é o primeiro a ter uma faculdade. É um município também que é uma classe social meio... Nós temos gente de poder aquisitivo muito grande, médio, mas temos uma classe muito baixa. E aí, como é que surgiu essa demanda da trabalhabilidade para nós, né? O ano passado, a gente lançou um setor aqui, na qual eu sou gerente hoje, que é o de
no começo ela chamava FECAF Emprega e hoje ela passou a ser FECAF Carreira, né? E aí, o que acontecia? Eu montei um projeto, nós montamos um projeto juntos aqui, onde a gente teria que direcionar o aluno para a vaga correta e para que ele fizesse o currículo correto dele. O aluno não tinha noção de como fazer um currículo. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma consultora, e essa consultora atende pessoalmente e com horário personalizado os nossos alunos. E a gente foi percebendo que os alunos, eles, além de não saberem fazer um currículo, eles não sabiam quais eram as competências e habilidades que eles tinham e que eles já haviam desenvolvido, né? Porque, por mais que você nunca tenha trabalhado, o aluno que está no 4º semestre já sabe fazer muitas coisas, já tem bastante conhecimento para agregar no currículo. Foi daí que a gente procurou algumas coisas, acho que pedimos indicações, inclusive, para o Arapuã, e chegamos na Workalove. E a Workalove, ela está aqui com a gente, deve ter aí que a gente está implementando uns 4 meses, mais ou menos, e ela já está no ar para os nossos alunos, tem mais ou menos 20 dias. E os alunos, eles estão conseguindo desenvolver dentro da plataforma e dentro da Workalove, o autoconhecimento, eles estão conseguindo saber quem eles são, com os testes de personalidade, de comportamento, eles sabem os seus valores, eles estão conseguindo identificar quais são as suas habilidades e as suas competências, e eu acho que esse é o foco da trabalhabilidade, né? Eles terem o desenvolvimento do que eles têm de melhor para o mercado de trabalho se interessar por eles. Então, a gente está aí lutando agora, porque a gente também quebra barreiras e paradigmas, é tudo muito engessado. Então, quando a gente coloca o aluno para pensar, ele, por vezes, ele volta e a gente tem que estimular de novo. Então, a gente está pegando na mão dos alunos mesmo, para eles descobrirem quem eles são. E fora isso, tem a demanda das empresas, né? A gente percebeu que os nossos alunos patinavam nas entrevistas e não eram contratados. Daí, o que a gente pensou? Vamos atrás das empresas para a gente conseguir entender o que eles querem para o mercado de trabalho, para a gente conseguir trazer isso para os nossos alunos. Então, a gente conseguiu montar alguns cursos livres, por exemplo, para engenharia e arquitetura, a gente tem o AutoCAD, que é uma exigência do mercado. Hoje, um aluno que está no 1º semestre, se ele não tem o AutoCAD, ele não consegue um estágio em arquitetura e em nenhuma das engenharias. Então, a gente foi desenhando isso junto com a nossa diretoria. Nós estamos inovando também as nossas matrizes curriculares para que a gente se adeque ou chegue mais próximo do que o mercado está esperando da gente. Então, a gente está aí descobrindo vários talentos, várias aptidões dos alunos, e a gente está mexendo com eles e tirando eles da zona de conforto. Então, foi este o momento que a gente está vivendo, e este foi o momento que a gente estava procurando para que os nossos alunos ingressassem no mercado de trabalho. E está surtindo muito efeito. Está surtindo muito efeito. E, Thaís, pelo que eu me lembro da localização de vocês, tem uma certa complexidade, né? Porque, assim, né, tem um pouco ainda da questão industrial de São Paulo, muito da área de, por exemplo, centro de distribuição, todo o que abastece o Brasil inteiro, mas na outra ponta, pertinho do Rodoanel, tem um dos maiores data centers do Brasil, muito focado em alta tecnologia, onde está o Bradesco, com toda a parte de TI do Bradesco, do Pão de Açúcar, grandes empresas estão aí pertinho de você. Você percebe isso? Como enfrentar essa complexidade? Nós estamos falando de trabalhabilidade, né? Então, você está no meio de um entroncamento de diferentes ramos econômicos na grande São Paulo. É difícil? O currículo por competência facilita? Como é que você sente? Primeiro que já existe assim, né? A gente sente uma grande dificuldade em ter contato com essas empresas. Já existe aí esse preconceito do aluno não saber e do contrato do estágio. Não sei se dá para usar o preconceito, mas esse movimento que o Arapuã, a Fê aí idealizaram junto com o Marcel, talvez venham também para agregar algumas coisas. A gente não consegue, por ser uma faculdade sem nome, né, teoricamente, assim, né, muito difícil a gente conseguir chegar perto de algumas empresas tão grandes. Então, para a gente conseguir falar com Pão de Açúcar, nossa senhora, a gente precisa ter aí meses tentando entrar. Quando os nossos alunos conseguem chegar na entrevista, eles conseguem se sair muito bem,
porque a gente consegue, depois que a gente mudou alguns conceitos dentro da faculdade, a gente consegue fazer com que o aluno se sobressaia dizendo o que ele pensa. Mas para nós chegarmos nesses centros muito grandes que tem aqui, é muito difícil para nós ainda. Muito difícil. Então eu creio que esse movimento Contrate Universitários talvez tenha como um dos efeitos essa aproximação também maior, né? As empresas Exatamente. têm esse potencial. Eu vou pedir, então, ao professor Evans Filgueiras, né? O UNES já é famoso, né? Todo mundo que acompanha inovação na educação superior conhece o Grupo UNES. E que você falasse um pouco sobre o Grupo UNES, conta um pouco da história para as pessoas conhecerem aí o trabalho. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Professor Luciano, professor Arapuã, Thaís, Fernanda, todos que estão aqui conosco. É uma grande alegria a gente poder estar aqui com esse grupo tão bacana, né? E poder ter a oportunidade de falar um pouco e aprender um pouco mais. O Grupo UNES, ele está no interior de Minas, no sul de Minas, né, em Varginha. Antes que vocês perguntem sobre o ET, a gente pode deixar isso para uma segunda oportunidade, porque logo isso é uma situação muito comum, sabe? Todas as vezes que a gente fala que a gente é de Varginha, naturalmente as pessoas veem logo a primeira coisa, assim, ET veio, existe, não existe. Essa é uma pauta boa, mas eu deixo para uma próxima oportunidade, tá, gente? De fato, aconteceram algumas coisas estranhas na cidade. Mas, enfim, brincadeiras à parte, tá? Então, o Grupo UNES, ele tem a base em Varginha, é uma instituição, é uma fundação sem fins lucrativos, a mantenedora é uma fundação sem fins lucrativos, de 65, né? Nós estamos com 55 anos de atuação na área de educação. Até o ano de 99, tá? Eram duas faculdades, né? Uma faculdade na área de engenharia e uma faculdade na área de licenciaturas, né? E a gente acompanhou aquele movimento todo da educação superior. Eu já fazia parte da instituição, eu entrei na instituição em 97. E a gente acompanhou aquele movimento todo da LDB de 96 e o quanto que essa mudança na legislação fez com que houvesse aí um grande crescimento na educação, notadamente na educação privada, né? A gente pôde acompanhar isso, e quando esse movimento aconteceu, né, a gente percebeu que era importante a gente se repensar e se reinventar, né? E aí fomos para um formato de centro universitário, nós fomos credenciados em 99 como centro universitário, e aí começamos um processo nosso também de crescimento, né? Não só no centro universitário, mas na nossa atuação. Hoje, o Grupo UNES, ele está em Varginha, a sua base, mas nós temos faculdades em cidades aqui próximas, como Três Pontas, São Lourenço e Pouso Alegre, e temos também uma unidade em Cataguases, aí já fazendo quase divisa aí com o Rio, né? A gente tem uma unidade em Cataguases também, e temos algumas escolas. Para por aí, né? Não precisa passar da divisa, né? Já que você falou de pivotar, a gente pode falar de joint venture também, viu, Arapuã? A gente pode fazer unidade juntos, aí eu topo. E assim, eu entrei em 97, e desde quando eu entrei, o Grupo UNES foi liderado por uma pessoa fantástica, que é o professor Stefano Gazola. Ele hoje é a grande mola propulsora, o grande visionário da instituição e o grande inspirador da instituição. Ele, infelizmente, não pôde estar presente aqui hoje, queria muito, mas por alguns outros compromissos não foi possível, mas pediu para deixar um grande abraço e que vai estar junto nesse movimento e apoiando esse movimento com muita força, né? E o professor Gazola, né, ele é o cara que tem feito a grande provocação em todos nós aqui na instituição, né? E tem assim, não é de agora, né? A gente foi aqui no interior de Minas, foi a primeira instituição a ter um provedor de internet, lá em 96, sabe? A gente foi um dos pioneiros também aqui na nossa região com educação à distância. A gente avançou muito, né, nos últimos anos com a questão da internacionalização do grupo e tal. É um grupo, faz muito parte, né, do nosso estilo de gestão, ser um grupo de jovens gestores, né, mesclado também, né, com gestores mais experientes, e essa mistura
que é muito bem conduzida pelo professor Stefano, traz muito essa coisa, tanto da experiência, né, de quem está já atuando no mercado, mas também com a pujança e com a ousadia de quem é mais novo. Eu poderia falar que no Grupo Unis é muito isso, né? O DNA do Unis é muito isso, é uma ousadia muito forte em sonhar, mas uma coragem muito grande para mudar. São características muito fortes do Grupo Unis, né? E agora a gente tem, assim, nos posicionados no mercado muito forte, com um propósito claro de empoderar a gente para transformar a realidade. Isso tem sido, ao longo deste último ano, uma provocação muito forte do nosso propósito, de como que a gente pode empoderar as pessoas, de como que a gente pode dar poder às pessoas, no bom sentido, é claro, para que essa possibilidade transforme a realidade não só delas, da vida delas, mas a realidade do contexto onde elas estão, né? E a gente começou a reinventar, né, a destruir vários pensamentos. Isso é muito difícil, né, no processo. Aprender coisas novas não é tão difícil quanto desaprender coisas velhas. O grande desafio é o desaprender, né? Você abrir mão daquilo que durante tanto tempo foi caro, durante tanto tempo foi base de segurança e deu certo, e você se lançar ao novo e tal. E coincidentemente, nesse momento de pandemia, bem ou mal, por vontade própria ou não, todo mundo teve que se reinventar, teve que se reaprender, né? E nesse momento, assim, a gente faz parte desse movimento porque, e a gente é muito feliz pelo convite de fazer parte, porque isso faz muito sentido com o momento que a gente percebe a educação no Brasil. Eu não tenho dúvidas que tudo que o Brasil desenvolveu de educação até agora foi muito importante, né? Trouxe o Brasil até esse patamar, mas não necessariamente daqui para frente o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar daqui para frente, né? Nós temos uma série de mudanças no contexto sociocultural, econômico, político, geracional. Não é mais, a gente não fala mais só de Brasil, né? Hoje, quando a gente pega, as coisas estão conectadas o tempo inteiro, né? Os jovens hoje estão conectados o tempo inteiro. Me chama a atenção o meu filho. Eu tenho um filho de 21 anos e ele fez alguns cursos de inglês, mas nunca chegou a formar no curso de inglês. E certa vez a gente viajou para fora e ele não que ele fala perfeitamente, mas ele se comunicou muito bem em inglês. Isso me chamou a atenção. E da onde que ele desenvolveu, né, essa capacidade de se comunicar em inglês, sendo que ele nunca chegou a finalizar um curso de inglês. Fazia 6 meses, parava, fazia mais 6 meses, parava e nunca evoluía. Mas foi muito vindo das questões de jogo, foi muito vindo das questões de internet e por aí vai. E aí a gente começa a perceber o quanto que essa geração aprende de maneira muito diferente, né? E que não é necessariamente mais nos bancos da escola. E assim, santo de casa não faz milagre, né? Eu trabalho numa instituição de ensino, sou superintendente de uma área que é de inteligência e mercado de instituição de ensino, e meu filho já começou 2 cursos, parou e não sabe o que vai fazer. E não faz sentido para ele os cursos, né? Isso dentro de casa, né? E eu olho para ele e ele tem a noite virada pelo dia, adora jogar. Eu falo assim, meu filho, tudo bem, você quer jogar? Beleza, vai ganhar dinheiro com esse negócio, cara. Se profissionaliza nesse negócio aí. Né? Quer ser DJ? Cara, beleza, vai estudar, vai ganhar dinheiro com esse negócio, cara. Tudo certo, não tem problema nenhum. É uma lógica diferente, entendeu? E a gente, talvez, a gente ainda ficou muito condicionado e muito cristalizado em certas lógicas. E esse momento agora fez todo mundo, né, abrir mão dessas lógicas, né? O professor Luciano colocou muito bem, né, a questão do EAD. Gente, a gente que atua no EAD há mais tempo sabe o quanto que o EAD era visto como uma questão preconceituosa, né, de muitas vezes classificavam como sendo de segunda categoria, de segunda linha e tal, e agora o quanto que o EAD se tornou algo tão normal, né? A gente está aqui, né? Se fosse em outro momento, nesse movimento, a gente estaria fazendo um evento em algum lugar, chamando um bocado de gente presencial, e olha como é que a gente hoje consegue, através da tecnologia, de maneira muito barata e de alta qualidade, a gente conseguir estar aqui proporcionando isso, né? Então, é muito importante que as instituições de ensino elas estejam abertas a isso, né? Elas estejam aptas a entender esse contexto. E aí, caindo agora para o tema principal, que é de trabalhabilidade, né? Quando a professor Luciano colocou aí esse slide, né, do emprego, da empregabilidade, isso me lembrou muito
o filme do Chaplin, lá de Tempos Modernos, que ele está ali, né? É bem clássico isso, quando a gente vai estudar administração e tal. E por que a gente fala de mão de obra, né? Vocês já repararam isso, né? A mão de obra qualificada, a mão de obra desqualificada. É porque no nosso conceito de trabalho, o que importa é a mão. O resto não precisa mais. Era aquele conceito do cara que a gente coloca na linha de produção para ele apertar um parafuso e aquilo, e por aí vai, né? Isso ainda está no nosso inconsciente coletivo, né, de mão de obra. E no contexto que a gente está hoje, gente, com a questão de automação, inteligência artificial, internet das coisas, gente, esquece. Né? A mão já foi, já era. Quem hoje tem alguma coisa que depende de mão de obra vai ser substituído por um robô em questão de segundos aí, questão de tempo, né? O conceito agora é muito diferente, né? O quanto que o meu talento consegue agregar de valor, o quanto que o meu talento consegue gerar renda, não só para mim, mas para aqueles projetos que eu estou envolvido, o quanto que as minhas competências, né? E aí, ampliando o conceito de competência entre conhecimento, habilidade e atitude, né? Porque é a junção disso tudo, o quanto que isso eu consigo impulsionar e gerar, agregar valor, gerar receita, gerar renda, não só para mim, mas para aqueles projetos que eu estou envolvido. Né? Só queria pedir para você continuar o seu raciocínio, mas que você contextualizasse isso em termos assim, você tem aí Varginha, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, que é o Vale do Silício aí brasileiro. Como é que é o Grupo Unis nesse contexto? Há uma disputa, tem que influenciar, tem que participar do desenvolvimento econômico regional. Como é que você se posiciona? Então, a gente desenvolveu uma solução aqui muito bacana, professor, e foi muito importante essa pergunta, tá? Primeira coisa, nosso posicionamento, né, de mercado. O Unis, ele quer ser o quê? Ele quer ser uma instituição local, regional, nacional, como é que é essa atuação dela? Isso é muito importante. E a gente entendeu que a nossa vocação, e aí, para o Arapuã ficar um pouco mais tranquilo, tá? É uma vocação regional sul de Minas, tá? Apesar de ter uma unidade em Cataguases, mas a nossa vocação principal é sul de Minas, mesmo tendo unidades de EAD espalhadas no Brasil, mas o nosso DNA é aqui, é sul de Minas. Pelo menos no médio prazo não se tem um olhar diferente. Isso não quer dizer que o sul de Minas não possa contribuir para o desenvolvimento não só de Minas como um todo, mas o desenvolvimento do Brasil, né? Mas, sob o ponto de vista de atuação, de negócio, vamos dizer assim, a gente tem isso muito bem claro, né? E aí, trazendo isso para nosso contexto, a gente começou a entender quais são, e eu acho que isso é importante muito para as instituições de ensino, né? Qual é o DNA da instituição de ensino, né? Qual é o posicionamento dela, qual é o segmento que ela quer, o que ela tem de valor de agregado. Porque a instituição de ensino que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer atender todo mundo, acaba tendo muita dificuldade com relação a isso. E a gente começou a entender isso. E uma das coisas que a gente se posicionou foi se aproximar muito da comunidade empresarial. Há 6 anos, nós criamos conselhos empresariais, né? A gente, vamos colocar assim, a gente entendeu que por mais que dentro dos muros da universidade existe o conhecimento, mas tem um hiato, tem um gap entre a universidade e o mercado e a empresa, e a gente precisava estar próximo, a gente precisava escutar mais essas pessoas. Por que os nossos alunos eram formados e não tinham uma aderência tão rápida no mercado? Ele precisaria fazer mais coisas por aí vai. E a gente teve que fazer isso, e para isso a gente convidou as empresas, a gente montou um conselho empresarial de ajuda mútua. Nós trazemos pessoas, trazemos palestrantes, nós trazemos projetos que são de interesse comum. Isso é construído a 6, 8, 10, 20 mãos. É um conselho constituído pelas principais empresas, que são as principais responsáveis pelo PIB da nossa região. Então, a gente se reúne com essas empresas semestralmente, aliás, sistematicamente, né? Num almoço, é uma coisa de uma reunião de 1h30, 2 horas, onde a gente habilita temáticas que são dores da nossa região, e a gente começa a discutir com essas empresas para começar a entender como é que a gente pode trabalhar isso em comum e gerar negócios entre nós. Então, isso começa a ficar claro qual que é o nosso DNA, começa a ficar claro o nosso posicionamento. Em Poços de Caldas, nós temos um centro muito grande, Pouso Alegre é uma outra região também que é muito grande aqui, Santa Rita é uma referência na área de tecnologia, e a gente começou a entender em cima disso e começamos a trabalhar. Acho que
O que não dá é a gente querer fazer tudo, a gente tem que entender qual que é o nosso espaço, né? Qual que é a nossa característica. E no nosso caso, né, a gente tem um DNA muito forte voltado para a inovação, né? E agora, assim, já era isso, mas a gente agora está assumindo muito, 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 que é a questão da carreira, o desenvolvimento do indivíduo enquanto carreira, numa concepção maior, né, de entender que desenvolver a carreira do indivíduo, do aluno, é mais do que somente a trabalhabilidade dele. Envolve mais coisas em relação a isso. Mas, enfim, eu vou parar por aqui, gente, que eu acho que tem um bocado de coisa bacana para a gente falar, e eu queria escutar muito vocês, eu acho que tem muita coisa que eu posso aprender com vocês também, tá? Obrigado, Evans. Se a gente não se encontrasse há tantos anos no mundo da EAD, eu não acreditaria que você tem um filho de 21 anos, viu? Você está com um cara de pouco mais que isso, viu? Está muito bem. Esses dias eu ouvi uma frase que na era da longevidade agora não importa mais o ano da fabricação, importa o estado da conservação, né? Então, você está ótimo aí no processo, né? Eu queria só dar uma pitada aqui para a nossa discussão. Vocês acompanharam certamente o relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu recentemente, sobre o futuro do trabalho, e lá mostra quais são as competências que serão cada vez mais valorizadas pelas empresas e aquelas que serão automatizadas, né? As tendências. E aí falam de centenas de milhões de empregos que vão desaparecer e algumas dezenas de milhões que vão surgir, mas não quer dizer que quem está aqui no que desaparece será aproveitado no que aparece. Pode ser pessoas diferentes e muitos ficarem no limbo. Eu só posso dizer que, infelizmente, os relatórios que eu tenho do IPEA, da realidade brasileira, esses percentuais são piores. Ou seja, no Brasil, o percentual de empregos que vão desaparecer muito rapidamente por causa da automação não parece que será acompanhado na mesma velocidade por criação de empregos do novo mundo, das novas tecnologias, e nem gente habilitada para isso. A previsão é de 400 mil profissionais nos próximos 3 anos aí, que faltam para a área de TI no país, se continuar com esse desenvolvimento econômico pífio, né? Então, Fernanda, não sei se você quer aportar uma pergunta antes de eu fazer a minha, ou eu já posso fazer a minha, como é que você prefere? Pode ficar à vontade, depois, se você não fizer ela, eu faço a última. Então tá bom. Eu queria ouvir um pouco de vocês três que estão aí na frente da gestão, né? Instituições importantes, inovadoras de ensino superior. Houve um debate grande aí na pandemia, muita gente falando, acabou, ninguém precisa mais fazer faculdade. Vou fazer uma pergunta difícil, se vocês não responderem, eu respondo, viu? Fica tranquilo. Ainda vale fazer faculdade? E qual faculdade que vale a pena ser feita? Quando eu falo faculdade ou centro universitário ou universidade, ensino superior como um todo, ainda vale a pena nesse momento de transformação? E por que vale a pena? Tá vendo que não é só eu que provoco, Arapuã? Boa. Queria ouvir dos três. Vamos lá. Quem vai primeiro? Vou puxar o carro aqui. Vou responder em 2020. Hoje nós estamos no dia 25 de novembro de 2020. Hoje, ainda assim, vale. Tá? Mas eu tenho dúvida se no curto espaço de tempo, esse formato tradicional que nós temos de faculdade vale a pena ainda. A gente tem debatido aqui internamente qual que é o nosso negócio. E até então, o nosso negócio, assim, não no sentido de mercantilizar a educação, não é isso. Nosso negócio são cursos, né? O negócio desse organismo, que mantém esse organismo vivo, são cursos. E a gente obedece algumas normas, né, para o desenvolvimento desses cursos. E aí o professor Arapuã colocou aqui, e assim, eu venho corroborar nesse sentido, né? Nós estamos dentro de um sistema legislativo que, para a gente atuar enquanto ensino superior, a gente precisa atender determinadas normas e entender como se relacionar com elas. Uma delas são as
diretrizes curriculares nacionais. E a gente desenvolveu, ao longo do tempo, um modelo que não necessariamente quer dizer que tenha que ser assim. As diretrizes, são orientações, né? São preceitos que você precisa seguir naquele caminho, mas não quer dizer que você tenha que fazer daquele jeito, necessariamente. Tá? Eu acredito, particularmente, que hoje, até pelo mercado, ainda é importante fazer isso, sim. Mas eu tenho uma convicção minha, pessoal, muito grande, que num curtíssimo espaço de tempo, tá? Isso não mais se fará verdade em boa parte das carreiras. Aquelas carreiras que têm uma regulamentação muito forte, aquelas carreiras que têm órgãos de classe muito atuantes, né? Pode ser que ainda assim resguardem que para atuar naquela área você precisa ter determinado tipo de curso ou determinado tipo de formação, né? Mas talvez outras carreiras que você não tem uma regulamentação, vou dar exemplo, marketing, né? TI, são carreiras que não são regulamentadas, né? E são carreiras hoje que talvez nessas carreiras eu tenho dúvidas até que ponto vale ou não você fazer um curso regular de computação. Agora, eu acho que o desafio para nós eu posso oferecer cursos que o aluno tem a opção de fazer e tenha ele também a opção de querer regularizar esse curso num diploma ou não, através de uma convalidação de diploma, alguma coisa. Tá aí um desafio, né? Mas daqui para frente, com certeza, as empresas cada vez mais estão recrutando os talentos, e não necessariamente os diplomas, né? Até pouco tempo atrás, você tinha o diploma como sendo algo que fala assim, olha, quem tem esse diploma é porque está apresentando que tem essa competência, tem essa habilidade, tem esse talento, tem esse conhecimento. E hoje, o conhecimento, com a difusão da internet, ele está aí, está todo mundo. Está aberto a todo mundo. Eu não preciso mais necessariamente para isso. Então, eu acredito que o tempo de validade da obrigatoriedade de um curso superior, ele está com dias contados, é a minha posição, tá? No formato tradicional. Eu posso... O microfone fechado, atual. Professora Thaís? Posso antes, Arapuã? Posso? Eu acredito também em algumas coisas que o Evans colocou. Eu acho também que, por enquanto, a gente ainda tem essa formação superior muito forte, né? A gente ainda tem concursos públicos que exigem essa formação para um maior cargo e maior salário, mas eu também acredito que se a gente não reformular o ensino superior e se a gente não trouxer algumas novidades, além da gente não conseguir acompanhar o mercado por conta dos talentos, a gente também não estimula os alunos a terem interesse pela faculdade, né? Se a gente não fizer algumas alterações, se a gente não fizer algumas mudanças, não vai ter o interesse das pessoas em terem um curso superior. A gente tem aí vários cursos de curta duração que te dão tanto conhecimento quanto uma faculdade, mas acredito ainda no ensino superior e eu acho que ele precisa acontecer num outro formato. Agora, ainda é importante, né? Porque, como o Evans disse, a gente ainda tem carreiras muito fortes aí com órgãos reguladores, como o direito, o psicólogo, que eles precisam ter essa formação e tem lá algumas obrigatoriedades por esses cursos. Mas eu acho que se a gente não tiver uma inovação, se a gente não, no futuro próximo, não pensar na educação superior de uma outra forma, a gente vai realmente banalizar o ensino superior. Arapuã? Caramba! Eu gosto dessa pergunta e gosto de responder essa pergunta também, porque eu não sei se eu vou, acho que ligeiramente discordar com vocês um pouquinho, porque eu vejo que a universidade ela tem o lugar dela garantido no futuro. É claro, as universidades que se transformarem, né, nas universidades que formam as pessoas para o que o mercado exige, né?
Principalmente quando a gente fala de Brasil, né, um país que... Eu fiz até um post no LinkedIn sobre isso hoje, falando que nós temos 8 milhões no máximo de pessoas estudando no ensino superior hoje. E eu lembro, o Luciano deve saber melhor do que eu essas datas, esses números, a coisa de 10 anos atrás, a nossa meta era 15, há 10 anos atrás. Ter 15 milhões de pessoas estudando. E hoje, 10 anos depois, nós ainda temos 8 milhões. Né? Isso mostra que o Brasil, de fato, investe errado. Né? A gente, de repente, investe mais no ensino superior e deveríamos estar investindo mais na base para formar mais pessoas aptas a entrarem no ensino superior. Né? Vou também chutar percentuais aqui, não tenho a fonte correta, e aí vocês me perdoem, depois a gente pode pesquisar. Eu imagino que um país, para estar em desenvolvimento ou ser desenvolvido, tem que ter pelo menos 30% da sua população estudando ou com diploma de ensino superior, que o Brasil está longe disso. Né? Então, como eu falei, eu acho que a universidade ela tem uma relevância muito grande, principalmente no que tange a organização do conhecimento. Né? Então, colocar isso numa perspectiva de quem essa pessoa vai ser, né, qual profissional que ela vai ser, eu acho que a universidade ela é muito relevante e vai continuar muito relevante nesse sentido. É fato. Profissões vão deixar de existir, novas vão surgir. Eu, por exemplo, acho que as engenharias, um chute meu aqui, vai existir uma engenharia, não vão ser mais várias engenharias. O cara vai ser engenheiro, né? Do que ele vai ser engenheiro. Né? De repente, isso vai ser uma coisa única aí, a formação. Não sei, é um chute meu aqui. Mas é fato que a faculdade ela tem que estar aqui, né? Ela tem que estar no celular, não tem opção, ela tem que estar na mão, tem que ter mobilidade. Então, o modelo, de fato, tem que se transformar, tem que mudar, tem que se estruturar. E aí isso acho que não dá mais para esperar. Né? Eu vejo, faço muito debate com universidades públicas e vejo que é algo que não está sendo visto pela grande maioria das universidades públicas. Né? É difícil você falar, é difícil você propor uma parceria, é difícil você assinar um projeto de troca de publicações científicas, é difícil como universidade pública. Né? Então, são vários entraves que eu vejo que vão dificultar o Brasil chegar lá. Né? Porque a universidade privada, apesar desses 8 milhões serem muito poucos, 80% dessa base estão nas universidades privadas e não nas públicas. Né? 20% são nas públicas. Então, para atingir 30 milhões, se esse for o número, aqui, hipoteticamente falando, tanto o público quanto o privado vão ter que se esforçar muito para poder levar o ensino à distância, por exemplo, para o interior do Brasil. Né? Mas tem gente que não tem internet. Ok, mas tem gente que tem. Né? Então, nós vamos excluir quem tem. Né? A gente não pode excluir quem tem. Né? Então, acho que é uma oportunidade grande agora que o preconceito do EAD reduziu, para que a gente possa levar, de fato, esse conhecimento, esse conteúdo para lá. Lógico, o que vai acontecer, gente, ninguém sabe. Né? Mas o ponto a gente tem que se mexer aqui para estar pronto para essas coisas que vão vir. Então, assim, não é porque eu sou reitor de uma universidade, a quarta geração da família na gestão, mas eu acho que a universidade vai existir para sempre. Não no modelo de hoje, é um fato. E é sobre isso que o pessoal está querendo saber mais ainda aqui no chat. Gente, olha só, o Pierre está falando assim para a gente, excelente. Não seria o caso das universidades se transformarem e passarem a ofertar também outras formas de aquisição do conhecimento que não seja apenas o curso superior no formato tradicional? Acho que o Arapão começou a falar um pouquinho disso, né, no início dessa live. A gente podia discutir mais sobre isso. E acho que esse é um ponto interessante que o Pierre trouxe, que o professor Luciano falou no início, das pessoas... Gente, pode perceber. Quem está na internet falando no YouTube que a faculdade não serve para nada, já está formado na faculdade. Tá? E mais do que isso, ele é uma objeção para vender um curso próprio. Você pode ver, o cara que fala que a faculdade não serve para nada, 1 minuto depois ele vai te oferecer um curso dele. Né? Então, cria-se uma objeção para se vender um curso. Ok, né? São formatos de venda, são formatos de lançamento de cursos, né? Lançamento de produtos digitais. Ok, é isso, faz parte, a concorrência está aí. Né? Antigamente a gente achava que um Coursera, um Udemy, esses plataformas eram concorrentes nossos, na verdade hoje são parceiros, né? A gente quer, de fato, estar próximo para que o aluno possa se aprofundar no conteúdo de um Coursera da disciplina que ele acabou de receber, do conteúdo que ele recebeu. Então, eu acho que hoje são projetos que se encontram, são produtos que se encontram, né? Mas só para deixar essa observação aí que eu não poderia deixar de falar sobre isso. Mais lenha na fogueira.
Marcos fala assim para a gente, Marcos Tadeu, como diretor de RH, não vejo o fim da necessidade do curso superior, mas a inserção de uma nova faculdade, um novo modelo de ensino. Que novo modelo de ensino é esse, pessoal? Conta para eles. O que vocês estão fazendo? Deixa eu puxar, essa é boa, eu gosto. Só trazendo aqui, né, a provocação do professor Luciano foi, independente se é universidade, faculdade ou centro universitário, é curso superior, né, se ele existir ou não, né, e nesse formato que a gente tem hoje, de fato, né, mas eu concordo com o Arapuã, a instituição educação, ela vai continuar existindo, isso não vai deixar de existir. Você pode pegar os países hoje mais evoluídos e continua tendo o papel da instituição educação lá, né, nessas organizações, e tem um papel de muita relevância, porém, né, com uma postura muito diferente, né? E aí, em cima disso que eu vou trazer a discussão aqui, aí, Marcos, se eu não me engano, do RH, né? De fato, há uma necessidade de fazer uma conexão melhor entre aquilo que são as tendências e as dores e as demandas daqui para frente com relação ao que se é ofertado. E isso hoje tem um hiato, tem uma desconexão muitas vezes muito grande em relação a isso, né? Às vezes, muitos dos nossos currículos foram formatados com base numa referência de 20, 30 anos atrás, que lá atrás era válido. E a gente veio repetindo esse modelo, entendendo que isso era válido até hoje. E talvez há necessidade, talvez não, com certeza há necessidade de revisitar esses modelos, né? Só para vocês terem uma questão de ordem prática, o que nós estamos fazendo aqui no Grupo Unis, e a gente está indo numa estratégia no mesmo caminho da Uniswan, né? A gente, a partir do ano que vem, todos os alunos que ingressarem em uma das nossas unidades, que é aqui em Varginha, a partir do ano que vem, a experiência dele no seu processo de ensino-aprendizagem, ele vai estar calçado em 3 grandes pilares. Um pilar de conhecimento, né, dele desenvolver, né, essa capacidade de aprender a aprender, é importante isso, né, então tem um pilar de conhecimento muito forte. Um segundo pilar, que é o pilar de mão na massa, de hands-on mesmo, de habilidade mesmo, e a ideia nossa é um pouco mais ousada, a ideia nossa, na verdade, é fazer com que esse aluno aprenda isso na vida como ela é. A gente não quer professores dando aula para esse aluno, dando aula não, monitorando ou tutorando esses projetos de habilidades. A gente está trazendo gente do mercado mesmo, que não necessariamente é professor, tá, para poder tutorar projetos. Então, o feedback que esse menino vai ter em um projeto não é o feedback do professor, é o feedback do diretor de RH. Então, digamos que eu tenho alunos do RH e ele tem um projeto lá que é desenvolver lá um recrutamento e seleção de um determinado perfil. Esse é o projeto que eles têm que desenvolver, essa habilidade de poder saber fazer isso, montar esse projeto, realizar esse projeto, e quem vai dar feedback para ele é um diretor de RH da empresa, da forma como é a empresa que dá o feedback, se está certo, se está errado, se acertou, se errou, e aonde que foi, e por aí vai. É fazer o aluno começar a vivenciar a realidade como ela é, e não fazer isso de maneira simulada através da academia. Alguns professores têm essa experiência, mas muitos professores continuam sendo acadêmicos. Esse é o segundo pilar que a gente está fazendo. O terceiro pilar nosso, assim como a FECAF fez, a gente está montando aqui uma área toda para a parte de carreira, de suporte à carreira, inclusive com uma parceria aqui, né, que a gente começou esse ano com o Workalove, que é fazer toda essa mentoria muito mais comportamental desse indivíduo. A gente entende que, às vezes, o aluno ele tem um conhecimento, até sabe fazer, mas na hora que ele vai para o dia a dia, ele não sabe se comportamentar, ele não sabe se comportar, ele não sabe, muitas vezes, se posicionar, ele não sabe falar direito, ele não sabe ter a atitude correta. E a nossa ideia é também mentorar o aluno nesse tipo de atividade. Então, o conhecimento, a prática mesmo numa realidade de mercado e essa parte de desenvolvimento, né, de comportamento da carreira do profissional. Então, a gente está, hoje o Unis, a gente está remodelando toda a nossa estrutura de matriz curricular, segmentando
no sentido de finalidades, mas dentro de um currículo integrado, né, baseado em competências, e aí vai muito nessa linha que a gente tem feito, e a gente construiu de fora para dentro, tá? Quem construiu a estrutura curricular, quem disse quais são as competências, é um cruzamento entre o mercado que a gente atua, as empresas que a gente atua aqui no mercado, em consonância com o perfil do egresso da legislação. Foi essa construção, e a partir disso, é uma engenharia reversa, né? Para eu chegar nesse perfil, o que eu tenho que fazer dentro daquilo que a legislação nos permite. Thaís? Eu queria que refizesse a pergunta, por favor. É a do Marcos ainda, sobre o RH, não é? Na verdade, sobre essa nova faculdade. Acho que você até respondeu, Thaís, antes das outras perguntas, você enfatizou como que a FECAF estava fazendo essa nova faculdade acontecer, né, essa nova instituição de ensino. E o Arapuã também comentou no começo dessa live também como que a Uniswan está criando microcertificações ao longo de toda a trajetória para possibilitar que o estudante não fique lá só no final com a possibilidade de viver a prática, mas possa, desde o primeiro período, vivenciar a prática e ir experimentando e dizendo isso sim, isso não, isso sim, isso não. E a partir disso, o algoritmo da Workalove consegue aprender aquilo que faz sentido para ele e buscar identificar, e ele também criar atuações profissionais que façam mais sentido para o perfil dele, né? Acho que essa conexão aí, acho que ficou bem, bem bacana a gente explicar essa nova faculdade. Espero, Marcos, que a gente tenha respondido. Se não, pode colocar no chat aqui, a gente continua esse bate-papo por lá. A gente já está dando a hora, né? 18 horas já. E queria agradecer muito o bate-papo, super valioso, né? Já aproveitando também e convidando as instituições de ensino que ainda não participaram do movimento, está aí o QR Code, é só fazer a leitura, e aí vocês já vão estar acessando o site, clicar lá, assinar o manifesto, vocês vão receber, olha só, vale muito a pena estar com a gente nessa. É totalmente gratuito, não tem custo nenhum para a instituição de ensino. A instituição de ensino que assina esse movimento, ela ganha um selo com a sua identidade visual, né, para que ela possa colocar isso no site, espalhar para as pessoas e fazer parte do movimento. E também 12 meses de acesso gratuito ao plano Light da plataforma Workalove, para que essa instituição de ensino consiga, de fato, fazer esse encontro com esse novo mundo do trabalho. E já aproveitando, se tiver alguma empresa aí com a gente, também está convidada, ainda não se cadastrou, é só fazer a leitura do QR Code aqui também, vai cair no site, assinar o manifesto e olha só, vantagens, acessar o banco de dados dessas instituições de ensino todas aqui com os estudantes qualificados, né, que já estão utilizando a plataforma, como a Thaís falou, o Evans também, o Arapuã também, como que os estudantes já estão utilizando a plataforma e eles vão visualizar suas oportunidades, seja de emprego, estágio, trainee, e conseguem, então, se candidatar e você classificar, agendar entrevista e finalizar suas vagas, tudo dentro de uma mesma plataforma. Sério? Uma plataforma, todas as instituições de ensino, o acesso direto ao banco de dados das instituições de ensino com todos os estudantes de forma qualificada, inclusive com o teste comportamental prontinho. Termine para a gente essa live, professor, convidando para o próximo, né, da semana que vem. Vamos acompanhar aí. A ideia é fazer o movimento crescer, realmente beneficiar o máximo possível de gente. E também você pode ter certeza, uma discussão como essa vai ajudar muitos gestores de instituições que estão aí, talvez um pouco perdidos. Como repensar o DNA, como o Evans falou, como repensar o DNA da instituição, seja ela tradicionalíssima da década de 30, seja uma recém-nascida aí de 2015, né? Mas como repensar a instituição para esse mundo. E é claro, a gente fazendo isso, beneficiando as pessoas, contrate universitários, contrate acadêmicos, é tudo de bom, né? É uma campanha com propósito e que vai atender um momento muito especial do nosso país. Eu devolvo, assistam então as outras lives e eu devolvo aí para a Fernanda para a gente caminhar para finalizar. Agradecendo a todo mundo, né? Vou agradecer mais uma vez todo mundo, falar com os participantes, podem ficar no chat aí, a gente está com a nossa equipe aí ligada com vocês. E Evans, Arapuã, Thaís, mais uma vez, professor Luciano, muito obrigada pela participação. Querem falar aí um segundinho e dar tchau ao pessoal? Só agradecer mesmo.
oportunidade de compartilhar aí e ouvir bastante, aprender bastante. Acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. E a gente precisa, em conjunto, buscar essas soluções, né? Conjunto, os alunos, os professores, as universidades e as empresas e os governos, né? A gente tem que fazer esse movimento funcionar de uma forma mais afinada, né? Vamos dizer assim. Obrigado. Fê, eu queria agradecer também a minha participação aí, meio que de improviso, né? Eu queria dizer que nós estamos à disposição também, se alguém quiser entrar em contato conosco, nós somos a Faculdade FECAF, tá fácil de achar aí no site. Acho essas trocas super importantes, porque a gente acaba aprendendo e vamos aí tentar fazer as coisas melhorarem aí para os nossos alunos e para a gente trazer inovação aí para eles, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Evas? Bom, minha gente, foi muito bom estar aqui com vocês e poder escutar um pouco de vocês. E é legal porque tem horas que a gente faz algumas coisas aqui, fala assim, será que a gente está fazendo sozinho? E a gente começa a perceber que tem outras instituições caminhando no mesmo caminho. E isso nos enche de mais coragem, né? Então é muito bacana poder estar aqui escutando vocês. Professor Luciano, Arapuã, Thaís, tá? Fernanda, muito obrigado pela oportunidade. E aquilo que a gente puder auxiliar, independente de qualquer coisa, a gente está aberto aí para poder contribuir, seja para instituições de ensino, seja para as empresas, seja para os projetos que promovam essa melhoria do